Gravando. Boa noite. Aqui estamos com mais um programa 54 minutos da série 1989, em cadeia nacional com as emissoras que compõem a Rede Brasil. Nosso entrevistado de hoje é o cirurgião plástico Pedro Valente. Ele foi incluído pela revista de domingo do New York Times entre os 5 cirurgiões plásticos de maior reputação no mundo. Além disso, é um apaixonado pelo hipismo, pelo futebol, é faixa preta de jiu-jitsu, um dos incentivadores da escola de samba Tradição e um vascaíno doente. Para conversar com Pedro Valente, convidamos esta noite o grande campeão Hélio Gracie, que ao lado de seu irmão Carlos Gracie, introduziu o jiu-jitsu no Brasil. O compositor Martinho da Vila, mestre do Partido Alto, e o jornalista Sidney Rezende. Pedro, como é que você concilia todas essas atividades e consegue fazer sucesso em todas? Olha, Dulce, a minha atividade fundamental e a única que eu me dedico inteiramente é a cirurgia plástica, a medicina. Agora, eu não sei se é uma qualidade ou um defeito que eu tenho. Tudo que eu faço muito intensamente. Então, o esporte, por exemplo, eu desde garoto, com 11 anos de idade, eu comecei a praticar o jiu-jitsu, entrei para a Academia Gracie, conheci o grande mestre, Hélio Gracie, sábio e guerreiro, que me ensinou muitas coisas. O samba é uma paixão que eu tenho. Conheci o Mazinho da Portela, filho do velho Natal, ainda garoto também. Fiquei muito amigo dele, da Vilma, porta-bandeira. Depois conheci o Martinho, toda a sua família também fiquei. E isso me ligou muito ao samba, a maior manifestação cultural da arte brasileira, na minha opinião. E o hipismo também, sou apaixonado pelo cavalo. Mas eu apenas sou um médico, mais nada. Hélio, faço uma primeira pergunta. Ele disse que aprendeu comigo, mas não disse quantas vezes me jogou de cabeça para baixo e me deixou de pescoço torto. Mas é um cirurgião plástico que eu tinha uma certa confiança, porque ele me quebrava e me consertava depois. E o que é que você gostaria de perguntar a ele agora no início deste programa? Já que estamos falando em luta em cirurgia, eu pergunto a ele o seguinte: se ele, quando vai para uma cirurgia importante, se ele sente a mesma, vamos dizer, a mesma aflição, a mesma responsabilidade, ou sente aquela adrenalina subir quando subia no ringue para enfrentar os adversários monstruosos que ele pegou também na mocidade dele? Inegavelmente, o jiu-jitsu me deu uma autoconfiança e uma segurança muito grande. Eu tenho aconselhado a pais, a mães que me procuram, de colocar seus filhos em academias de jiu-jitsu. Eu considero o jiu-jitsu uma psicologia fantástica, porque nada que eu tenha conhecido em matéria de esporte, em matéria de psicologia, dá mais autoconfiança e segurança quanto a sensação do indivíduo ter a consciência de que pode se defender do adversário. Principalmente nesse mundo atual de violência, a confiança, a segurança que o jiu-jitsu dá é muito grande. Isso se transfere, se transmite para toda atividade que o indivíduo exerça. E realmente a sala de operação não deixa ser um momento que exacerba muito a emoção. Todas as vezes que eu entro numa sala de operação, eu ainda me emociono. Se emocionava como emocionava nas lutas também? É parecido ou não? A luta emociona mais. A luta porque é um confronto, não é? A luta, de um certo aspecto, emociona mais. Bom, agora Martinho da Vila. E o samba? E o pagode? Pois é. Uma perguntinha para o Pedro. Por exemplo, ele já fez N operações, né? Como um artista, um esportista, entra várias, todo tempo no campo. Mas a cada um momento desse é um momento importante, que a gente fica um pouco nervoso. Alguns artistas têm umas manias de fazer antes. Eu, às vezes, não faço, mas eu gostaria de todo espetáculo, assim, passar uma noite bem tranquila, naquele dia só conversar com os músicos e, assim, uma hora antes do espetáculo, ficar sozinho. Eu queria saber o que você faz de concentração, assim, quando vai
amanhã você tem que operar alguém. Como é que começa a funcionar na sua cabeça? Eu costumo fazer um regime de alimentação, que aliás eu aprendi com os Gracies também, baseado em combinação dos alimentos, para que não haja fermentação, acidez, alimentação leve, digestiva, que é um dos segredos que a família Gracie me ensinou. Mais exatamente até o professor Carlos Gracie, irmão mais velho do Hélio. E nas vésperas de cirurgia, toda vez que eu opero, eu procuro ficar mais fiel ao regime. Por exemplo, à noite eu faço uma alimentação leve, baseadas em frutas não ácidas e queijo branco. Normalmente, na véspera de cirurgia. E durmo cedo. Durmo cedo e no dia da cirurgia, o que vocês músicos costumam fazer, de se concentrarem antes de entrar no espetáculo, eu procuro fazer também. Eu elevo meu pensamento geralmente a Deus e peço proteção antes de entrar em qualquer cirurgia. Sidney Rezende. Agora, Pedro, a sua profissão, acho que é um encontro marcado com a vaidade, né? E eu acho que o esportista também tem um pouco esse contato na medida que ele está sempre preocupado com o seu corpo, procurando sempre estar em forma. Queria que você fizesse uma comparação entre a sua experiência de jiu-jitsu, por exemplo, com esta da vaidade que as pessoas têm de ficar com uma estética um pouco melhor e se sentir com mais saúde. Eu não considero nem vaidade, sabe, Sidney? Eu considero que o homem tem obrigação de buscar a perfeição, não só na formação do seu caráter, do seu mundo interior, como também na sua aparência física. Porque a formação da personalidade, quer se queira ou não, ela é razão de duas imagens. Da imagem externa, que é a nossa aparência física, que nós devemos cultivar com a alimentação, com a cultura física e, em casos de necessidade, recorrer à própria cirurgia plástica. E a outra imagem é a imagem interna, que é o nosso psiquismo, o nosso caráter, a nossa cultura, as nossas emoções. Então é a relação dessas duas imagens, a imagem interna e a imagem externa, que dá a imagem real do ser humano. Nós nos afirmamos pela nossa imagem real. E essa imagem real é a relação das duas imagens. Pedro, no início do programa aqui eu dizia que nós hoje vamos falar de esporte, vamos falar de música e outros assuntos também. Eu queria falar de cirurgia plástica mesmo. Gostaria de saber de você o seguinte, o que é beleza? Olha, beleza é um mistério. O dito popular diz que quem ama o feio, bonito lhe parece, né? E o grande escultor, o grande artista Miguel Ângelo dizia que a beleza está nos olhos de quem a vê. Eu considero que beleza é harmonia. A harmonia do mundo interior, ao qual me referi, com o mundo exterior, que é a aparência física, que nós devemos buscar sempre, não é? Dizem que a face é o espelho da alma. Essa harmonia, essa integração, eu considero isso, essa é a verdadeira beleza. A beleza nós podemos encontrar numa criança, nós podemos encontrar num velhinho, podemos encontrar até numa pessoa feia, considerada feia pelos padrões estéticos, pelos módulos e cânones, não é, que regem a beleza, mas essa pessoa pode ter um mundo interior tão grande que, aos olhos de quem a ama, vai parecer muito bonita. Então, a beleza é um mistério, eu considero a beleza um mistério. Como Miguel Ângelo disse, está nos olhos de quem a vê. Eu queria até saber, justamente, com seus clientes, se o senhor nota, por exemplo, essa relação de beleza consigo mesmo, se as pessoas têm uma preocupação em relação a elas próprias ou se elas têm parâmetros, padrões de beleza. Chega a ter gente que diz, olha, eu quero que o senhor me ajude a ficar melhor e tal, parecido com fulano de tal. Como é que é isso? Eu considero essa uma busca irreal da beleza. Toda vez que uma paciente ou um paciente vem com uma fotografia de jornal querendo se parecer com aquela pessoa, o que ela está querendo realmente é projetar a sua personalidade naquela pessoa. E a cirurgia plástica jamais dará a ela essa oportunidade. Isso acontece? Acontece e esses pacientes nós não rejeitamos puramente, mas procuramos orientar no sentido de que aquele nariz ou aquela aparência não ficaria bem no seu biotipo e normalmente nós encaminhamos essas pessoas para quem possa ajudar melhor do que nós, talvez até um psicólogo.